Todo mundo, em alguma fase da vida, teve algum professor que era considerado frio, que não dava atenção, que mal cumprimentava os alunos quando entrava na sala de aula. Quem nunca? Não é uma regra, mas muitos acreditam que o professor não deve ser amigo dos alunos, porque senão vão perder a autoridade. A questão é que muitos acreditam que se eles ficarem mostrando a canjica e serem amigos dos alunos, então não vai rolar. Então, o Dr. Flipping começa contando uma história real de uma pessoa que fez tratamento com ele, que era professora e que passava por isso. O nome dela é Karen Hurt e ela era uma pessoa assim completamente fechada, ninguém arrancava um sorriso dela. Era uma professora muito técnica, muito prática e só. E ela descobriu que entre os alunos, embora eles a respeitassem, entregavam sempre as coisas no prazo, entre eles ela era conhecida como Karen Hurtos, que significa sem coração, de tão fria que ela era. Embora ela não se assustasse com o apelido, ela ficou triste. Por quê? Porque ela constatou que era um fato. Ela era aquilo mesmo. Mas com a ajuda do Dr. Flipping, ela foi trabalhando toda essa coisa, foi procurando melhorar, elogiando quando eles eram merecedores de elogio e a coisa foi se ajeitando, o gelo foi se quebrando. E ela melhorou tanto que com o tempo ela fez parte da equipe dele, ajudando outros professores na mesma situação a melhorar como pessoa. Bom, esse é um caso. O segundo caso era um jovem casal, que eles trabalhavam muito, eram muito dedicados ao trabalho, mas assim, não tinha intimidade, sabe? E então eles chegaram ao consultório, os dois assim muito travados, ninguém queria falar a respeito, até que a esposa falou que o problema era que eles não conseguiam se entender, se relacionar e tal. O Dr. Flipping perguntou, mas em que sentido? Bom, nós gostamos de conversar sobre os nossos trabalhos, a gente interage muito bem quando se trata de falar do profissional, só que nossa intimidade é quase zero. Ele perguntou, com qual frequência vocês fazem amor? Daí um olhou para a cara do outro, o marido cabisbaixo, assim, muito triste, arrasado mesmo, ficou na dele. E ela falou, umas 2, 3 vezes. Ele perguntou, 2, 3 vezes na semana, no dia, no mês, no ano? E daí ela falou 2, 3 vezes a cada 6 meses, quer dizer, zero intimidade. Se isso for legal para os dois, se os dois estiverem de acordo, ótimo. Mas a questão é que eu estou percebendo que o Tim está muito magoado com isso, que o Tim estava quase chorando, assim, muito sentido mesmo. Daí ele percebeu com o passar, né, à medida que as sessões iam acontecendo, que a esposa era muito fria em todos os sentidos, não só frígida sexualmente, mas fria assim, no modo de lidar com as pessoas, sabe? No modo de tratar o próprio marido, que às vezes passava a semana fora de casa. Quando ele voltava, ela nem sorria, nem olhava para ele, sequer o abraçava, e ele já era uma pessoa mais amorosa. Então ele sofria muito com isso. Bom, resumindo a história, eles ficaram amigos, depois eles tiveram uma filha, e a filha frequentava a casa do Dr. Flipping, era amiga dos filhos dele, e um dia a filha se queixou da mãe, falou, Flipping, como que a minha mãe é assim? Por que ela não gosta de mim? Eu passo a semana inteira longe, um mês longe na faculdade, quando eu volto ela não me abraça, ela não demonstra que me ama. O que eu fiz para ela não me amar? Então perceba, o iceberg era um aspecto muito forte da personalidade da mãe. E ainda ela fala assim, eu fico com muita pena do meu pai, porque se a minha mãe me trata assim, que sou filho, imagina meu pai, que não é nada dela.
não tem vínculo sanguíneo com ela. Então perceba, nós conhecemos muitas pessoas que têm esse aspecto da frieza, né? Muitas pessoas que têm dificuldade em se expressar, dificuldade em demonstrar os seus sentimentos. E muitas vezes a pessoa encara isso como sendo normal e não é normal. E acaba causando todo um sofrimento ao redor daqueles que convivem com ela. Conta também a história de um cara muito gente boa, super, sabe, era uma simpatia. E ele trabalhava em uma empresa que estava entre as 500 melhores empresas dos Estados Unidos. E essa pessoa tinha um cara que trabalhava na equipe dele que era assim, extremamente eficiente, sabe? Tudo ele fazia com uma precisão matemática, só que era muito frio, ele não demonstrava de jeito nenhum os sentimentos. Então o que aconteceu? O Mike, né, que era a pessoa, subiu de cargo, virou presidente, e essa outra pessoa, o Hall, ia ficar no lugar de Mike. Só que todo mundo da equipe não concordou. Por quê? Porque ele era um cara muito fechado, então assim, ele causava a impressão de antipatia, embora não fosse o caso. Daí Flipping sugeriu que ele festejasse com as pessoas, quer dizer, que ele as incentivasse, que ele reconhecesse o talento das pessoas, que ele as elogiasse, até mesmo fizesse festa literal mesmo, quando atingissem a meta ou quando alguém fosse promovido. E ele acatou, e as pessoas começaram a olhá-lo com outros olhos. Então veja, foi só um ajustezinho nesses dois casos, né? Porque o caso do meio, que era lá do casal, a mãe era um caso sem solução, ela era o iceberg em pessoa e continuou assim. Mas nesses dois casos foi só uma questão de ajuste para que a convivência com tais pessoas ficasse agradável e que elas mesmas se sentissem mais agradáveis. Então bora lá. Na página 95 tem as questões que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Você aperta ali no mais e daí tem as questões que você pode fazer o teste, que aliás é um teste bem legal. Você no começo até não encara com tal qualidade, mas aí conforme você vai respondendo as questões você fala, puxa vida, eu sou tal coisa. Então vai lá depois na descrição do vídeo e faça o teste para você descobrir se é ou não um iceberg. Sou um iceberg, socorro! Há uma frase de Molé que diz o seguinte: nós não somos responsáveis somente pelo que fazemos, mas também por aquilo que não fazemos. E é uma verdade isso, né, gente? Então, assim, recentemente um amigo me confessou que se sente só, explicou que no fundo gosta das pessoas, mas não consegue se relacionar com elas e não tem o hábito de procurar demonstrar o quanto se importa com elas. E essa é uma coisa, assim, uma característica muito forte de quem é iceberg. Então, assim, a pessoa não consegue desenvolver intimidade com ninguém, ela não tem amigos próximos, os familiares convivem, mas também não são próximos dela. Então, ele dá a seguinte dica: busque oportunidades de estabelecer vínculos emocionais com aqueles à sua volta. Invista na conta bancária emocional, construindo relações duradouras que resistam às tempestades da vida. E de fato, a gente sempre tem um ou dois amigos, porque amigos de verdade a gente conta nos dedos, né? Não dá uma mão. Mas aqueles amigos assim que olham para você e sabem o que você está sentindo, o que você está passando. Todo mundo precisa de um amigo assim. Então, por isso que ele fala para investir na sua conta bancária emocional, porque senão as pessoas vão se afastar. Então, etapas e trações específicas. 1. Enviar um e-mail positivo para alguém, telefonar para incentivar alguém ou elogiar alguém. Isso ajudará você a investir mais nas contas emocionais bancárias. 2. Vou começar a interagir com as pessoas quando as encontrar,
Deixarei o que estiver fazendo e irei cumprimentá-las com entusiasmo e sorrindo. Mesmo se eu estiver ocupado no meio de uma tarefa, eu posso conversar um pouquinho, uns minutinhos, e educadamente dizer que eu vou voltar para as minhas obrigações. 3. Vou começar a tentar saber mais sobre as pessoas com as quais convivo. Então eu vou perguntar, e aí, como você tem passado? Porque quando você pergunta isso, você mostra para a pessoa que você a valoriza e que você se preocupa com ela e que você valoriza o relacionamento de vocês. Também fazer perguntas profundas propositalmente, como por exemplo, você pode perguntar, e aí a sua família, como que tá? Ou em que você tem pensado ultimamente? Então veja, é uma pergunta direta e muito íntima, então a pessoa sabe que de fato você está interessado nela. Também me permitirei ser vulnerável, deixando que conheçam o meu verdadeiro eu. Se despir da máscara, que todo mundo tem uma máscara, né? Aquela coisa assim que quando você está no meio social, você se blinda. Mas permita que as pessoas que você gosta, as pessoas que realmente te importam, conheçam quem você verdadeiramente é. Isso é super importante. Agora, como lidar com o iceberg? Bom, primeiro você destaca alguns pontos favoráveis, porque todo mundo tem pontos favoráveis. O iceberg não se envolve em sentimentalismos desnecessários, não deixa que os relacionamentos o façam esquecer de outras prioridades, e isso certamente são pontos fortes. Outra coisa, se você não está conseguindo ver o lado mais afável das pessoas, em vez de ficar esperando, talvez seja melhor fazer perguntas específicas, tais como: você gosta do que acabei de dizer? Ou eu tenho dificuldade em adivinhar o que você está pensando. Será que você poderia dizer para mim, para facilitar? Tenha expectativas realísticas. Por quê? Porque uma pessoa iceberg que está tentando melhorar, ela não vai melhorar da noite para o dia. Lembra? Um iceberg lá na geleira, na Antártida, ele não derrete da noite para o dia. São anos que ele se derreta. E a pessoa a mesma coisa. Muitas vezes ela aprendeu a ser um iceberg até por conta do ambiente que ela vive. Sabe, uma questão de sobrevivência, então ela não vai mudar da noite para o dia. Lembre-se disso, não exija demais da pessoa. Visto que os icebergs são mais fechados emocionalmente, é possível ser um pouco mais direto. Se você precisar de estímulo da parte deles, diga-lhes isso, se necessário, seja explícito. Se a resposta dele não for suficiente, peça de novo e seja mais específico. Se possível, ser bastante direto, mas eles precisam seguir comportamentos específicos. Ajude-os a entender que será melhor para eles se adotarem um lado mais emocional, o que provavelmente melhorará seus relacionamentos e sua produtividade. É possível que reajam pensando ou dizendo que você está carente. Então se prepare para responder objetivamente e explicar que o problema não é você e que talvez eles possam pedir outras opiniões. E por fim, não desanime quando eles não agirem de acordo com sua expectativa na próxima vez que essa situação se repetir. Por vezes, os icebergs são incapazes de enxergar uma necessidade óbvia. Então, tenha paciência até que eles desenvolvam essa habilidade. E, de fato, há necessidade de sermos sinceros nessa situação. Dr. Fleipen conta no caso de Ronald, o cara lá que foi promovido a diretor de empresa, que ele não se enxergava assim. Então ele ficou tão indignado quando ninguém comemorou a promoção dele, que ele ligou para o Fleipen e falou: Fleipen, eu realmente sou isso daí? E ele falou na lata: sim, você é. Daí ele fala: eu percebi que ele ficou bem sentido, mas eu tinha que ser sincero. Então é isso, com dose de paciência, de sinceridade, de respeito, de amor e empatia também. Porque quando nos colocamos no lugar dos outros, fica muito mais fácil nós
Se não entendermos, pelo menos tentar entender o porquê a pessoa age de tal maneira. Mas me conta, você é um iceberg? Se for, procure colocar em prática essas dicas, que eu tenho certeza que seu gelinho vai começar a derreter. E nós nos encontramos no capítulo 10, na sexta limitação fatal.